Ah, tô aqui, tô aqui. Agora tá dando certo, lindona! Olha o Meu Brasil Deus, recebendo, gente, o mundo recebendo essa mulher incrível. consegui entrar. Nossa, o que é isso? Sei lá o que houve aqui que estava dando um problema. Mas já... que A bom que você é energia já paciente. fluiu. Que bom que você é Seja paciente. bem-vinda. Obrigada. Tá dando para ver direitinho aí, né? Tá dando para ver direitinho, já tá até Ai, iluminada aí. então tá bom. Vamos lá. Vamos Desculpa o meu lá. atraso, mas eu fiquei tentando, não sei o que houve. Eu Já estou tô aqui. até mandando pro pessoal lá no Facebook para Ah, chamar eles. Se você quiser deixar seu Facebook aberto aí, Zaki, aí ah, você já vai chamando eles para live também, né? tá bom. Você já viu que eu não sou uma pessoa tecnológica, né? Ai, Eu mas não tá sou, não tem ótimo. jeito. Se tá pelo menos à disposição, Tem que sempre ter uma dá. ajuda. Sempre as pessoas me ajudam, sempre tem que ter alguém para me ajudar aí, porque. Mas a gente acaba acertando, Mas é olha isso o mesmo. tanto que foi incrível hoje. Bom, o pessoal foi chegando, a gente foi chamando o pessoal aí, foi chegando. E agora vai chegar mais ainda. Que delícia ter uma turma aqui. Ah, estou entrando no Face aqui para ver como é que eu É, consigo. você já chama o pessoal aí do Face, chama aí pro seu. Se eles clicarem aí na sua bolinha que tá rodando aí ao vivo, eles entram na live. Então tá super tranquilo. Tá bom, legal. Que Então, bom, que energia tem boa. gente aí, tem um monte de gente que eu conheço e um monte de gente que eu não conheço. Ah, como diz hoje Assim, na unidade do Diction, nós somos um, né, Zaki? Em energia, né? exatamente, é isso. Eu estava pensando, quando você mais ou menos me perguntou, assim, na nossa conversa, como é que eu comecei a história do livro, né? Eu Foi. lembro que eu estava morando em Brasília e eu nunca pensei em escrever um livro, nunca fui escritora, né? Não tinha a menor ideia como que isso ia acontecer. E eu me lembro que eu estava trabalhando lá fazendo um projeto, né? E eu estava numa casa, e eu me lembro que eram 4, 5 horas da manhã, eu escutava um barulho, sabe? Todo dia, às 5 horas da manhã, eu escutava um barulho, eu dizia, meu Deus do céu, tem gente entrando nessa casa, o que está acontecendo aqui? Aí um dia eu tive coragem, levantei e fui até o terraço para ver se tinha alguma coisa acontecendo. Estava tudo escuro, né? E aí eu falei assim, bom, ou eu morro de medo ou eu morro de coragem, eu fico aqui vendo o que acontece. Aí peguei, não sei o que me deu assim, eu peguei um papel e um lápis, né, uma caneta, e eu comecei a perguntar. Então eu falei, bom, agora eu vou perguntar para ver o que está acontecendo, né? E comecei a perguntar coisas assim da vida, né? Etc. Fui escrevendo. E aí eu fui assim fechando o olho e comecei a responder, né? Estava respondendo para mim, entendeu? E foi assim, eu fui perguntando o que é isso, o que é aquilo, é, quem são vocês, ou aí, qualquer assim pergunta a respeito da minha vida e a respeito da filosofia de vida. E eu comecei a ter essas respostas, e foi muito interessante, porque disso saíram 2 livros, né? O que você precisa saber, que é da editora Tesauros, aí de Brasília, e essa é a Consciência das Sensações e Constelações. Eu fui escrevendo meses, eu fui escrevendo, anotei, na época a gente escrevia, né? E fui anotando, e depois editei. Foi assim que veio, né? Gente, a Zaki foi minha professora, né, nas minhas formações de constelação. Me constelou, né? Eu fiz um trabalho individual com ela. E quando a Zaki me tocou, que foi uma dúvida que eu estava demais sobre o que, eu ia constelar, o que, eu ia trabalhar, o que, eu ia fazer. Quando ela trouxe essa questão da energia, Zaki, naquele dia você libertou uma parte minha. Que bom. A Percebe? gente Algo assim. A gente toca as pessoas, sabe, Jaira? A gente não sabe que está fazendo isso, né? Porque quando você, de fato, se entrega,
para um poder superior dentro de você, e eu não falo de religião, eu falo de espiritualidade, né? Então, no dia que eu comecei a me entregar para isso, para esse campo, para essa força superior, para como se diz, para esse universo superior a mim, e que eu comecei a confiar na inteligência dele, maior que a minha inteligência, dele ou dela, aí as coisas começaram a acontecer. Então as pessoas chegavam para mim e falavam: ah, você me tocou aqui, aqui, acolá, melhorei isso. E eu falava: eu? Né? Eu mesmo? Claro que sim, Uau! mas com uma espiritualidade do meu lado, né, me ajudando, e que eu permiti. Né? Então a gente tem que sair do ego já para poder entrar nessa espiritualidade. Olha isso, gente. É porque às vezes a gente está buscando a espiritualidade num lugar tão assim, né, Zaki? E às vezes a espiritualidade é o simples, é aquilo que você, igual você fez uma pergunta, né? E às vezes a gente fica só querendo andar atrás, buscar, 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 e às vezes sentar e fazer uma simples pergunta. É. E Percebe tanto que se assim, abriu para você? sim, sim. Você sabe que os deuses queriam colocar, isso é uma história que acho que muita gente sabe, eles queriam colocar o segredo da vida, eles não sabiam onde que eles iam esconder o segredo da vida para os humanos descobrirem. Aí eles falaram: vamos esconder na montanha, no rio, no mar. Não, 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 que aí o ser humano vai descobrir. Ah, já tem um lugar que ele nunca vai descobrir, dentro dele, no coração dele. Ele vai ter dificuldade de descobrir. Quando eu perguntei, Ótimo! então está dentro da gente. Quando eu perguntei quem são vocês, porque assim, eu não sou espírita, eu sou espiritualista, é diferente. A Verdade. resposta que veio assim: eu sou você em forma evoluída. Então Uau! foi uma coisa assim, quer dizer, Gente, sou eu mesma, num outro momento, né, mais evoluído. Que não tem como explicar isso, que outro momento é esse? E aí eu aceitei isso. Eu sou você de forma evoluída. e como você criou depois disso, né? Sim. Aí, evidentemente, lá na Barbara Brennan, no Mãos de Luz, que eu fiz 4 anos de estudo de campo de Ai, me energia, conta isso, Zaki. Eu sou, olha, isso para eu mim sou foi a fã minha, dessa mulher. isso foi a minha mudança assim, radical, radical mesmo. Então, inclusive, a gente falou de vida passada, né? Trabalhei muitas vidas passadas lá com eles, e até hoje eu faço healing, né? Eu faço healing para as pessoas que me contratam, mas eu faço à distância. Hoje eu não faço mais presencial. Lá. Presencial, né? Eu faço à distância. E com ela foi assim algo fora desse mundo mesmo, porque foi aí que eu comecei a me encontrar, né? Apesar de ter feito tanto curso, mas foi com o curso dela que eu percebi que a gente tem uma outra energia, uma outra dimensão, que é a nossa energia interna inconsciente, mas não é a psicoterapia, né? É uma essência, a parte da alma. E é isso que importa. Isso que é o que importa para a gente, para os nossos relacionamentos, para tudo que você fizer. Quando você entrar em contato com isso, não tem como você perder. Você só ganha bem-sucedido, bem relacionado, quando você deixa essa parte sua entrar. Então, nós temos o corpo físico nosso, nós temos a nossa mente, nós temos o nosso coração, que são as emoções, mas nós temos a alma. Então, essa parte da alma que se comunica com a essência, porque ela sabe que existem coisas mais importantes do que isso que a gente vivencia hoje em dia. Então, eu, por exemplo, sempre que eu vou dar um curso, um workshop, eu sempre faço uma meditação. Eu pergunto, né, o que, que eu preciso dar, o que, que as pessoas precisam saber, porque eu pergunto para mim mesma, para aquele meu eu superior, avançado, que eu não tenho contato com eles pela mente, mas eu tenho contato na meditação. E hoje, E você vai presentear nós com uma meditação? Quem ficar até o final?
Ah, sim, vamos fazer Ai, uma que meditação. delícia, Não, gente! Olha não isso! sei como vamos fazer, mas vamos fazer, porque eu não estava esperando essa meditação. Não, qualquer energia. Gente, quando a gente está diante de uma consciência como a da Zaki, percebe que hoje você não vai ser o mesmo mais. Porque quando nós acessamos uma consciência que já acessou certas consciências, é aquela história do monte. Eu subo no monte e não tem como voltar mais atrás. Não É. é isso, Zaki? Quanto mais a gente acessa a consciência, mais consciente a gente fica. Não, é Olha verdade. isso. E se acessamos essa consciência através das sensações, por exemplo, o que que acontece? Você vai modificando e não volta mais ao que era. Vai agregando coisas boas para você. Diferente da mente, né? Porque a mente você raciocina, você entra na defesa, você entra nas explicações, nas crenças. E quando se trata da sua essência, da sua alma, de você entrar na meditação, você vai mudando um pouquinho. Só que assim, é quase que imperceptível, mas você vai mudando. Exatamente isso como você falou. Hoje, o meu filho, eu estou aqui na Flórida, né? Estou na casa do meu filho, e aqui ele tem um jardim maravilhoso, jardim dos deuses. E tem umas orquídeas. Eu até estava falando com duas ex-alunas minhas, que outro dia eu estava passando pelas orquídeas e eu resolvi parar para me encostar um pouquinho assim na flor, né? E aí eu percebi que elas têm um campo tão maravilhoso, elas falam, se você quiser, elas falam palavras maravilhosas, tipo assim, verdade, calma, maravilha, beleza, paixão, está no campo de energia da flor. Porque como você sabe, Jaira, tudo tem um campo de energia, tudo. Não só o ser humano, mas também os elementos, as flores, as plantas, os animais, todos têm uma energia, inclusive aquilo que não animado, que não é vivo. Por exemplo, mesa, sala, cadeiras. Por isso, às vezes, você entra numa casa e você não se sente bem. Você sabe que ali tem alguma coisa, aconteceu alguma coisa, está transmitindo para aquela sua sensação. Né? Mas eu estou falando demais, você vai fazer pergunta, não é isso? E tudo gera uma memória, né? Não, nós estamos dentro do contexto mesmo, do script, tudo gera uma memória. E aí você poderia nos contar, quando você associou essas sensações às emoções, né? Como que foi isso para você? Quando você percebeu que aqui no seu livro você fala que você tocava energeticamente aquele órgão e você entrava em contato com uma memória. Conta Sim. isso para nós, que incrível Olha, isso. quando eu escrevi esse livro foi em 2010, né? Mas eu já tinha ele anotado, uma grande parte dele. Para dizer a verdade para você, quase tudo que está escrito no livro eu recebi. Eu recebi de forma, não sei nem como, mas, digamos assim, parapsicológica, né? Foi em meditação, foi vindo, foi escrevendo, foi vindo, foi escrevendo. E às vezes, quando eu releio o livro, eu digo, mas fui eu que escrevi isso? Não é Olha, possível. gente. Tanta coisa importante aí, será que fui eu que escrevi isso? E, então, quando você perguntou da memória, sim, uma parte vem da Barbara Brennan também, né? Porque a gente aprendeu a trabalhar o campo de energia. Agora, foi tocando nas pessoas e descobrindo que cada órgão tem uma memória. Porque a nossa alma, na verdade, ela não está na cabeça, ela está no corpo inteiro. Ela está no corpo inteiro. Isso é algo que o Rupert Sheldrake fala. Então, a memória fica nas células, fica uma memória nas células. E quando, para você trazer essa memória à tona, como a constelação familiar, você precisa ficar sensível e estar naquela mesma frequência. Né? Muitas vezes, por exemplo, eu trabalhei pessoas que foram abusadas, digamos assim, sexualmente. Então, Aqui no livro tem um que você cita, né, aqui. a gente sabe que na parte genológica da pessoa,
nos quadris, no sexo, na sexualidade, etc. Então, essa memória está lá. Há uma memória de rejeição, né? Então, para isso, você teria que entrar nessa memória, vivenciar aquela situação e transformar, como a constelação familiar, e transformar a sensibilidade daquele órgão, para que o órgão consiga entender que isso já aconteceu, foi passado, e que hoje é diferente. Porque o que acontece, Jair? Com os nossos, a nossa energia ela é atemporal. Nosso sentimento, nossas sensações são atemporais. Quer dizer, não tem tempo, não tem passado, presente e futuro. Então, por isso que muitas vezes você tem uma pessoa de 80 anos que pode se apaixonar, porque a emoção e o sentimento dele é o mesmo. Ele não envelhece em termos de emoção ou sentimento. Você sabe muito bem, às vezes você encontra uma pessoa que você gostava ou não gostava, de 15 anos atrás, quando você encontra com essa pessoa, você sente imediatamente as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, as mesmas sensações. Claro que não dura como durava antes, mas você tem esse flash, você tem essa coisa que vem para você assim, rapidamente. Por quê? Porque a emoção, o sentimento, a sensação não morre nunca. Olha Não tem isso, fim, gente. não tem passado, não tem futuro, só tem presente. E é por isso que nas constelações familiares, quando nós montamos uma constelação, nós conseguimos vivenciar o que está lá, porque o sentimento é eterno. Se o sentimento não fosse eterno, já era, nós não conseguiríamos vivenciar da maneira como nós vivenciamos as constelações. Então, a memória nossa, ela existe para o bem e para o mal, nosso, né? Tem coisas boas, mas tem coisas que não são boas e que vêm também à tona. Então, cabe o quê? Cabe à pessoa perceber o que está acontecendo com ela. Né? Ela sempre tem que partir dela. Por que eu estou reagindo dessa forma? O que está em mim que está reagindo dessa forma? Tem alguma memória, tem alguma coisa que está reagindo aí. Então, você tem que sempre prestar atenção nisso para você poder se curar. Eu digo se curar, sim, a gente nunca se cura, mas eu digo melhorar para você ficar mais em paz, né? É isso. Eu percebi que no seu livro você citava umas memórias que vinha de vidas passadas e algo que a pessoa construía até da infância também, dessas memórias, talvez um gatilho que puxava essas outras memórias. E quando no movimento sistêmico, a gente sabe que Sheldrick trouxe essa questão também dessa memória, né? Hoje eu até fiz um podcast para os meninos falando dessa parte de Sheldrick que eu achei incrível, né? Quando ele dizia dessa questão do que você está falando agora, né? Dessa memória temporal. E aí, às vezes, né, Zá, que nós estamos no ápice agora, né, da Covid, tudo que está acontecendo. Você acredita que o que nós estamos passando aqui é um bolsão de uma grande memória? Ou é o resultado de algo também, né? Só para a gente entrar um pouquinho nisso, porque a gente sabe que é um momento de dor para a humanidade. Qual é a sua contribuição dentro do seu livro que você escreveu, que pode ser uma contribuição aí para quem está nos assistindo aí hoje? Olha, o Robert Sheldrake, inclusive, prefaciou o meu livro, né? Porque me encontrei com ele em 2010, e eu estava fazendo uns testes de percepção sistêmica para o livro dele, sobre percepção sistêmica, e todos os meus grupos eu fazia o teste e mandava o resultado para ele. Então, ele fez um pequeno prefácio para esse livro, A Consciência das Sensações e Constelações. Na verdade, quando ele fala de campos mórficos, ele iniciou falando na parte biológica, né? Nas plantas, nos animais, nas espécies, ele nunca pensou em que isso seria apropriado para os humanos, ele nem sequer pensou. Foi quando ele assistiu a primeira constelação familiar, que ele percebeu que era exatamente o que ele sempre falava, né? Aí começou-se a aceitar a teoria dos campos mórficos, que a gente tem uma memória que vem das gerações e gerações, e a gente não precisa tocar essas gerações, quer dizer, a gente tem essa memória de 3 gerações atrás, sem necessariamente ter conhecido essas pessoas, né? Mas que está em nós, e sem estar no nosso DNA, mas é um conhecimento.
né? Sem precisar estar no nosso DNA. Quanto ao corona, a impressão que eu tenho é que eu acho que o que aconteceu foi um abuso do ser humano em relação à natureza. Assim, eu não posso afirmar, estou só falando da minha opinião pessoal, né? Eu não meditei sobre isso ainda. Mas eu acredito que a gente esqueceu a nossa essência, esqueceu a nossa natureza, esqueceu a natureza, esquecemos os animais, esquecemos tudo, né? E buscamos a nossa felicidade fora de nós. E esse tempo todo a gente está sendo obrigado a rever isso, né? Não mais buscar fora de nós, mas buscar algo dentro de nós, ou buscar terapias assim como essa que você faz aí, né? Que você tem e apresenta para as pessoas, onde provoca nas pessoas um autoconhecimento. Então, você percebe que as pessoas que estão se conhecendo, estão aproveitando para estudar, estão se aprofundando, elas ficam melhores no coronavírus. Elas têm menos chance de serem impactadas negativamente pelo coronavírus, porque elas entraram dentro de si e perceberam que existem tesouros dentro de si de conhecimento, de autoconhecimento, de estudo, inclusive de cursos, né? Eu dou curso online agora, nesses últimos 2 anos, então essas pessoas estão aproveitando. Agora, quando você pensa, mas o que eu vou fazer da vida? Nada mais é bom, eu não consigo sair, não consigo ver meus amigos, não consigo isso, não consigo aquilo. Aí sim, porque você está esperando de fora, que o de fora venha preencher de dentro, coisa que você fez, talvez, a vida toda, mas foi se enganando, se iludindo. Você sabe que a gente sente mais falta das pessoas agora. Talvez a gente nem valorizasse as pessoas do jeito que nós estamos conseguindo valorizar agora, porque a gente não pode Verdade. estar com essas pessoas, né? Então, tem uma série de coisas que está nos ajudando. Agora, se isso é um plano divino, ou se isso é um plano, uma consequência do humano, eu acredito que pode ser as duas coisas. Tá? Vou te dizer. Olha que incrível, gente. A gente está recebendo isso da Zaki, que tem uma percepção sensorial. Eu quis saber isso muito de você, porque você tem essa mesma sensorial aí da planta, né? Que a planta tem uma história. E quantas vezes, né, Zaki, a gente olha para esse mundo e não está em comunidade integrado com esse mundo, né? Dividindo esse mundo. As pessoas falam, mas o que são as sensações? É você estar integrado, né? E quando você está dividido disso, como a gente se divide da nossa dor interna também, porque eu percebo que é o bloqueio das nossas emoções, é a divisão que nós criamos também para não olhar para essa dor, né, Zaki? Eu acho que o principal já era que a gente não aceita as emoções, né, como algo normal. Começa daí. A gente acha que tem que ser perfeito mentalmente, consciente, direitinho, e não é nada disso, nós somos seres emotivos, nós temos emoções. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aceitar as emoções. Nós temos essas emoções, elas são como a nossa mola propulsora, como a nossa gasolina no carro. É isso que nós temos, e é o que nos movimenta, a gente não pode negar, a gente nega isso. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar as emoções nos dominarem. Isso não. Porque aí você pode ficar muito agressivo, muito triste, muito deprimido. Então a emoção não pode dominar você, não é ela quem comanda. Mas uma vez que você entra em contato com a sua emoção, você às vezes precisa até de ajuda para isso. Então essa emoção vai te indicar o que está acontecendo com você. Não é nenhuma vergonha, não é nada, é uma coisa que às vezes pode acontecer em 1 minuto. Em 1 minuto vem uma emoção que você olha para isso, né? Facilita isso e acabou e ela vai embora. Então as emoções vêm e vão, vêm e vão. Então falta entender um pouquinho isso das emoções, o que são. As sensações são impressões energéticas das emoções, mas elas não são a emoção. Né? Então, você pode ter uma sensação sem entrar na emoção necessariamente. E o sentimento é algo que já está dentro de você, ele já está um pouco
cristalizado. Você também pode mudar esse sentimento, uma vez que você consiga alcançar esse sentimento. Eu não sei se eu estou sendo muito abstrata, se quiser deixar Não, as pessoas tá ótimo. perguntarem. E é até bom você contar aquela história que você conta no livro, quando você sentiu o cheiro da Ah, Inglaterra. Olha para você ver a percepção através do olfato. exatamente. Eu estava saindo de um lugar e eu senti assim como se eu estivesse na Inglaterra. E eu disse, mas o que que é isso? Da onde que veio isso? E quando cheguei na minha casa, havia uma ligação da Inglaterra para mim. Quer dizer, o meu campo, né, a minha sensação percebeu, captou isso, entrou em contato, e é por aí. Na verdade, eu acho que a gente tem chances de errar menos em tudo, Jaira, inclusive na comunicação com as pessoas, quando a gente deixa essa intuição vir à tona, essa intuição, essa sensação, e a gente não descartar isso, porque a gente tem isso, a gente é movido por isso. E outra coisa, como é que você desenvolve isso? Outro dia eu estava pensando, por isso falei do corona. A natureza é a curadora de tudo. Natureza. Você não está bem? Vai num parque, vai para a praia, olha os pássaros, olha a árvore, senta no verde, olha um animalzinho, olha o mar. Isso cura. A natureza nos cura. O que ela é? Sábia, ela tem um poder superior, ela tem uma sabedoria, ela nos cura e ela faz com que a gente perceba que nós temos um poder interno também. Ela faz com que a gente perceba que somos iguais, né? Temos esse poder. Então, a natureza, eu diria, é a primeira e grande curadora. Outra coisa, o que seria meditação. Meditar. E as pessoas, às vezes, acham que meditar, por exemplo, é complicado. Não é. Meditar é 1 minuto que você possa focalizar num silêncio, né? Às vezes você pode até pegar uma flor, por exemplo, e colocar perto de você nessa flor, e você olhar para essa flor assim por 1 minuto, 2 minutos, sem pensamento nenhum, não pode deixar a mente entrar. Se você conseguir fazer isso por 30 segundos, você já meditou. Então, Olha que meditar, incrível, gente. entendeu? Nós temos todos esses recursos, né? E a constelação familiar, é claro, também, né? Isso aqui é incrível isso, porque quando você... eu leio esse livro seu, eu viajo nele, né? Porque eu fui para esse lado energético também, trabalho com as constelações e trabalho com essa energia também das pessoas, movimentar esses bloqueios de energia. Quando eu leio naquele livro que você colocou as mãos naquele órgão energeticamente e moveu aquela memória e a pessoa, não é só você que teve a percepção, a pessoa teve a percepção dela também, né? Tem um caso aqui até que ela sentiu ânsia, né? Começou a cuspir bastante, sentiu ânsia daquilo. O quanto as pessoas, igual você falou, nós somos praticamente treinados para não ter emoção. Não tendo emoção, a gente não entra nessas sensações, né? Porque se tá tão bloqueado aqui, nós nem queremos olhar para isso. E talvez hoje seria a chaga da humanidade, né? Porque nós estamos percebendo aí alto índice de depressão, suicídio. Quando eu convidei o pessoal do Clube do Livro, ainda falei, gente, isso aqui não tem a ver. Ah, porque eu não sou constelador. Falei, não, o livro é para todas as pessoas que querem ter uma consciência, né, Zaki? E, inclusive, é claro que eu também fui treinada para isso, né, Jair? Então, eu não aconselho as pessoas a fazerem isso. Mas eu faço ainda. A pessoa, por exemplo, numa sessão de healing, eu consigo mexer num órgão, desde que eu tenha autorização da pessoa. E ela sente da mesma maneira. Mas mexer seria, assim, à distância. Eu não faço mais presencial, à distância. Porque a gente não está... A gente sabe disso, internamente, a nossa alma sabe disso, sabe que nós temos esse contato, sabe que nós temos essa espiritualidade, mas a gente não quer admitir, e a gente não quer falar sobre isso. E outra coisa também sobre as emoções, Jaira, é que a gente tem a impressão que as emoções são sempre negativas. E isso é um erro, é uma crença. Elas não são negativas, elas são
emoções. Então, por exemplo, vamos supor, alguém passa e você vê que essa pessoa é mais jovem, mais bonita, isso, aquilo, então você tem assim um surto de ciúmes por um segundo. É uma emoção normal, natural do ser humano. Basta, na hora que você percebe aquilo, olha aquilo e fala, bom, mas eu já fui assim, tudo bem, eu já não tinha assim, tá tudo bem, tá ótimo, essa pessoa assim, estou admirando essa pessoa. Quando você olha para isso, percebe isso, acabou, ela vai embora, ela não fica mais. Agora, o problema é quando você não olha para isso, fica dentro de você e você se culpa porque você achou isso. Então, você acha que todas as emoções são negativas e não são. Como eu te disse, a emoção não pode dominar você. É você quem domina a emoção. Se você deixar a emoção dominar você, aí é que é o problema, né? Mas conscientizar-se dessas emoções, perceber que elas existem, as sensações, etc., e que elas te ajudam para uma coisa melhor. E não precisa ser uma coisa séria, absurda, que você tem que chorar, que você tem que ficar 5 minutos se sentindo vítima. É uma coisa muito rápida, a emoção é assim, ela é como se fosse uma nuvem. Ela vem, vai, vem, vai. Acho graça, que é mais ou menos isso. E por ser tão volátil, ela é... Às vezes a gente pensa que não, mas ela é profunda e ela pode comandar a nossa vida. Muito, muito, muito profunda, coisas de criança, de adolescente que você não... Ah, e outra coisa no corona também que eu percebo agora, as pessoas estão tendo oportunidade de trabalhar questões que elas não trabalharam na infância, na adolescência e mesmo na vida adulta. Então, a pessoa pode sentir um enorme medo. Se uma de vocês aí, um de vocês está sentindo muito medo com o coronavírus, não é pelo coronavírus, é algo que vem provavelmente de uma história sua. Claro que o corona provoca, ele está provocando, ele está mexendo, mas esse medo absurdo que a pessoa pode sentir é algo que ela sentiu lá atrás, na infância, na adolescência, e não conseguiu resolver. Agora vem para ser resolvido. Ou você resolve, ou você vai embora e numa outra vida você vai ter que resolver. É mais ou menos por aí. Não sei se você concorda comigo, mas é mais ou menos por aí. Aqui, eu acho que não tem como discordar de nada de você, percebe? Cara, eu viajo, eu vou pro flow quando eu te ouço, né? Quando eu te chamei, eu falei com a colega minha, a Juliane, tá aqui, Juliane Casca, terapeuta amiga, e aí eu falei, Ju, a Zaki veio, mas foi um flow de energia, porque eu acho, Zaki, que você tem um coração no sentido assim, hoje você nem poderia estar aqui, poderia estar fazendo outras coisas aí, né? Sei do seu trabalho, né? Aqui tem N coisas para fazer. E você aceitar esse convite, eu tenho certeza que foi algo, olha, da espiritualidade mesmo, de coração. E é isso um pouco que eu queria trazer para o pessoal, que essa percepção do medo é um pouco de espelhamento, né? O quanto nós estamos nos espelhando, né, aqui com essa dor que o que está causando no outro e está nos influenciando, né? Mas através do que já tem dentro de nós. É igual você falou, essa emoção encapsulada, percebe que ela pode ser dessa história, pode ser de vidas passadas. Que caixinha de Pandora que a gente vai guardando as coisas, né, Zaki? Você está tendo a oportunidade agora de trabalhar isso, mais do que tudo, mais do que tudo. E eu só ia te falar do livro também, você sabe que esse livro ele foi traduzido para o espanhol, e eu fiquei sabendo que tem uma escola de constelações da Espanha que utiliza o meu livro para leitura. Eu fiquei até boba de ver. Não é interessante isso? Eles estão utilizando na Espanha como parte do programa deles de constelação familiar, que eu fiquei muito feliz. Olha, se você quer que as pessoas façam alguma pergunta aí, ou já era... Sim, gente, quem tiver alguma pergunta aí para fazer, quem tiver aí alguma, né, dúvida aí com essa pessoa incrível aí que a Zaki traz, né, não só dessa informação, mas de uma sensibilidade também psíquica que eu acho que é incrível. E como a gente pode, dentro de consultório, né, desse trabalho
terapêutico, ou os movimentos das constelações que Bert Hellinger dizia da grande alma, né? Como nós somos conectados com esse todo, e perceber qual é, né, essa função nossa no mundo. Bert Hellinger falava muito de função, né, Zaki? Que nós exercemos essa função nessa unidade, né? Em sermos, igual você falou, nós desconectamos da consciência das plantas, dos animais, porque tudo é uma consciência, né? Tudo é um coletivo. E para onde nós achamos que nós vamos sem esse coletivo? Que todos nós somos um coletivo, não é isso? Sim, sim e não. Aliás, tem uma pessoa pedindo o link, se for o link do meu livro, você tem, né, Jaira? Você pode passar aí? Vai colocar aqui, gente, quem quer o livro da Zaki, pela Amazon, ela faz a venda do livro lá, é um livro que você pode colocar, quem é constelador, é igual ela já deu a dica aqui, vai lá, faz um grupo de estudo com o pessoal, né, que é um livro, gente, eu estou usando ele na parte de sensorial, né, que é essa parte das sensações energéticas, mas sou consteladora também, e eu acho que eu utilizo essas informações das aqui para vidas passadas. Para mim foi algo assim incrível para o meu trabalho. E Isso aí nós vamos fazer um dia, como se diz, uma live sobre vidas passadas, porque é uma outra coisa, mas é muito importante. uma Olha, coisa quando mais se fala minha. de pertencer ao coletivo, de ser uma alma só, a gente, assim, nós temos, nós pertencemos a vários sistemas, né? O sistema da família, o sistema da escola, o sistema da cidade, o sistema do país, o sistema, cada país, inclusive, tem uma consciência, né? Uma consciência diferente. Eu me lembro quando eu cheguei no Uruguai, por exemplo, em Montevidéu, onde eu dei um workshop lá, eu senti uma tristeza imensa, Jaira, sabe? E aí depois eu descobri algumas coisas políticas a respeito. Então, cada cidade tem uma consciência, nós pertencemos a tudo isso. Mas é muito mais complicado assim, porque a gente pertence ao todo, mas a gente também tem o micro. Porque a gente está aqui para trabalhar e melhorar não só a nós mesmos, como as nossas relações, como tudo no mundo. Então, assim, o micro é o importante, o nosso individual também é importante, não é só o coletivo. A gente precisa também ter a nossa parte, por exemplo, se você tem uma autoestima baixa, não adianta você se encontrar só no coletivo, viver em função do coletivo, que isso não vai ajudar a sua autoestima, significa que você precisa trabalhar o seu individual também. Então, nós temos essa função de trabalhar o individual e trabalhar o coletivo. As duas coisas nós precisamos fazer, não podemos esquecer, inclusive também não podemos esquecer da nossa matéria, do nosso corpo, das nossas sensações físicas, do alimento, do prazer. Não pode só ficar pensando em melhorar, melhorar, melhorar sem ter prazer. É preciso ter prazer na vida, que a natureza é assim, né? Ela é bela, ela tem prazer, tudo isso. Não sei se foi isso que você perguntou, nem sei se eu já me perdi, mas... Isso, não, é isso mesmo, Zaki, como nós precisamos nos unificar a tudo, né? Como se diz, gozar aquilo que a gente tem para viver. Eu falo, Deus é grandioso, nos deu essa terra enorme, um mar lindo, tantas árvores lindas, né? E às vezes nós nos desconectamos através dessa questão desse automatismo que estamos vivendo agora, né? Principalmente a Covid também, às vezes, para algumas pessoas trouxe esse automatismo, que é home office, aí fica ali, focado. E é claro que cada um tem que correr com a sua vida, né? Não tem jeito. Mas esse livro, Zaki, eu amei. Indico, pessoal, para vocês. Quem quiser, a Zaki já falou e já deu o link aí. Mas quem não achou o link aqui, é só ir lá na Amazon. Eu estou pondo o meu e-mail. As pessoas podem me pedir o link por aí. Só que o Z é minúsculo, tá? Tá, ó. A Consciência das Sensações e Constelações. É um livro que tem muita energia, tem algo para transformar dentro da gente. Me transformou demais, porque eu viajo nesse livro. No movimento sistêmico, a gente sabe que é uma energia também que liberta muito. Eu tenho muita gratidão pelas constelações.
E assim, gratidão, Zaki. E eu não sei se vai dar tempo aí para você fazer essa meditação, ou o que que você quer trazer aí para nós, para a gente poder encerrar. Ah, pessoal, quero falar do Clube do Livro, que começa amanhã, às 9 horas. Amanhã, gente, às 9 horas. E eu vou trazer esse livro que vai ser o novo. Nós vamos passar a semana com a energia da Zaki nesse livro. Nós vamos viajar nessa experiência dela. Porque, gente, como eu sei valorizar o que uma pessoa escreve? Porque acho que a Zaki escreveu aqui com a alma dela, né? Com a energia que pode ser uma contribuição. E quanto é simples para a gente criar um grupo e ler e fazer essas leituras, pessoal. Então, eu convido vocês para o meu Clube do Livro amanhã. A Ju vai colocar o link aqui para vocês, lá do Hotmart, né? Para vocês entrarem aqui. E amanhã a gente começa às 9. Zaki, o que você quer presentear a gente? Eu recebo. Mais do que esse livro. Então, tá bom. Então, vamos lá. Todo mundo fecha os olhos. Vamos lá. Fechem os olhos e imagine uma fileira de geração dos seus avós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, por um lado, está uma geração dos seus avós por parte de pai, do outro lado está uma geração dos seus avós por parte de mãe. Agora, você imagine também todos os membros daqueles avós, isto é, os irmãos, as irmãs de cada lado. Então, isso vai ficando com muita gente. E você faz uma reverência com a sua cabeça para essa geração, para essa linhagem, tanto do pai quanto da mãe, dos avós do pai, dos avós da mãe. E agora você imagina os bisavós, tanto por parte de pai quanto por parte de mãe. Então, essa geração dos bisavós também tiveram irmãos, irmãs. Você imagine, tanto de um lado quanto de outro, e você reverencia isso. E agora você olha para essa multidão de pessoas que fazem parte da sua família, ou seja, você faz parte deles. E você mentalmente diz para eles: eu tenho muito orgulho de fazer parte desta família. E você agora começa a perceber que alguns dos seus talentos, por incrível que pareça, também foram deles. Você começa a perceber que tem algumas coisas deles que está em você. Olhe para isso, com muita gratidão. Talvez você perceba alguma coisa que não tinha percebido antes. É uma multidão maravilhosa de apoio a você. Então, reverencie a todos com a cabeça baixa, agradecendo, sentindo-se orgulhoso de pertencer a todos eles. E agora, devagarzinho, deixe-os ir. Deixe cada geração se ir, ir-se. E o que fica com você é a enorme gratidão. Quando você estiver pronto, você pode abrir os olhos. Nossa, deu até taquicardia. Essa E você aí, não pessoal? conhecia, né? Essa você não conhecia, né, O que Jaira? vocês sentiram aí? Nossa, mas meu coração, gente, tá assim, ó.
E olha, por Uau! incrível que pareça, essa meditação é do Bert Hellinger. Como você sabe, eu sou uma das pioneiras em constelação familiar no Brasil, então fui aluna do Bert Hellinger. Então tenho muita coisa Apresentei dele. você Essa aqui como a meditação é pioneira. dele. Foi a das primeiras aí que veio trazer essa consciência. Gente, olha a consciência dessa mulher, ela recebe isso lá e vem para aqui, para esse Brasilzão, trazer tanta coisa bacana. Ai, tanta gratidão. Gente, eu vou convidar todos vocês a reverenciar essa energia das aqui, essa energia da ancestralidade que ela trouxe também, do conhecimento. Essa, não só dessa matéria, mas dessa energia, dessa consciência que permitiu esse lugar, né, de Já, estar a serviço. tá, eu posso colocar o meu site aqui, só para. Pode. Porque aí as pessoas também têm mais Gente, que contato. dia que é essa formação? Conta aí, Isaac, já começou, parece que eu vi, já começou Começou, os mas módulos. só tivemos uma aula, então não tem problema, a pessoa pode entrar ainda. Gente, São 3 quartas-feiras e um sábado à noite. Né? Quarta-feira à noite e sábado é à tarde. Tá? Aí a ai, gente gente, assiste os vai eu vídeos. lá fazer o módulo com essas aqui, gente. E quem já fez a formação pode fazer também, né, Zaki? Não tem Nossa, problema. deve. Eu tenho, inclusive, alunos que fizeram formação de outras formações e estão comigo, porque eu ensino mais percepção sensorial, etc. Né, Jair? Olha, Aí, já gente, foi um prazer estar com você. Você é eu que ótimo para agradeço. entrevistar, muito, muito bom, seu talento. Te amo de coração Tá, e sem palavras para te agradecer. E eu acho que todo mundo está aqui também com esse mesmo sentido e sentimento que eu tô de reverenciar essa consciência, porque você é uma consciência, é muito mais que essa matéria, é muito mais do que tudo isso. acredito que sim. E como o Até eu Bert me Hellinger, aquele dia que a Simone Arroz fez uma pergunta para o Bert Hellinger, e você? Ele falou, eu sou tudo isso, né? E talvez esse movimento, né? Você é essa energia e gratidão. E pessoal, vai lá no site da Zaki, se inscreve lá pro módulo dela, você vai se transformar, porque ela transformou minha vida. Ela tocou em mim, transformou minha vida. Não tocou no sentido físico só, mas o módulo dela me revirou. Tanto que na segunda-feira eu fiquei assim, gente, uau, o que foi aquilo, né? Porque ela trabalha bastante esse treino nosso na questão. E agora treinar olha o tanto que se aprofunda mais, né? Só que treinar à distância online, você vai aguçar muito mais essa percepção. As pessoas não acreditam, mas se você soubesse como dar certo, é impressionante. É Eles falam, como que eu impressionante. consigo trabalhar à distância? Eu falei, é muito mais fácil que presencial. Exatamente. E eu convido você para essa consciência. Gente, vocês vão fazer a formação com uma pessoa que esteve 4 anos, foi sua formação com a Bárbara Breno? Foi? Mais ou 4 anos com menos? a Barbadrena e 3 anos de constelação. Gente, olha isso. Então, olha quem é essa mulher. Olha, eu sou suspeita para Eu, falar, vocês eu, já viram. eu, de certa forma, Jair, eu sou guiada. Eu devo dizer a verdade a você. Eu sou bem guiada mesmo, sabe? Então, Eu às vezes você. agradeço Mas é porque tem algo aí dentro, né? Que eu uso e eu cada agradeço essa consciência que vocês nos trouxe e a minha energia de chegar até a sua, que para mim foi assim uma bênção do divino, porque hoje você viu lá, né? Nós fizemos o Dict, que foi para o universo. E chega você aqui no canal hoje, trazendo mais essa energia. Nós estamos cheios de bênçãos e às vezes nós precisamos olhar para isso com mais amorosidade, né? Ficar agradeço disponível muito, para esse lugar, né, Zaki? tá certo. Muito Um obrigada. beijo. Obrigada a você, obrigada a todos vocês que estiveram presentes, tá? Muito obrigada, todo mundo. Um beijo, gente. Tchau, tchau. E quem quiser, por favor, deixa eu despedir da Zaki aqui para despedir de você. Zaki, um beijo, então. Gratidão. Pode me E que desligar, porque você... eu não sei como é que eu desligo. Tá, então fica aí, então. Fica tranquila aí. Pode ficar tranquila. Eu vou só dar um Tá recado aqui pro pessoal. Pessoal, vai lá na minha página, na Bios. Tem lá o link para você se inscrever no Clube do Livro. Nós vamos ficar essa semana extasiados com a energia
que a Zaki colocou nesse livro. Eu e você e a energia dela a semana inteira. Bora, pessoal. E quem quiser curtir mais dessa linda, vai lá, se inscreve no workshop dela, nesses módulos de formação que você vai potencializar o seu trabalho. Gratidão, pessoal. Gratidão, Zaki. Beijinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.